aleluia, 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 aleluia. De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos por um tempo em silêncio, peçamos ao Divino Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender essa palavra e sermos por ela transformados. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, já celebramos a virada do ano novo. Terminamos o primeiro dia do ano. Poderíamos, como muitos, repetir o texto do Eclesiastes, a fatalidade da rotina da vida, tudo é vaidade, o que proveito tira o homem da fadiga cotidiana? Trabalhar, 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 organizar a vida, dormir, comer, trabalhar de novo. Que proveito tira o homem? Retomamos amanhã ou na segunda-feira, ou logo que passar o recesso das férias, que oportunamente alguém esteja gozando do descanso. Voltaremos à vida normal. Muita gente não gosta do Natal e do Ano Novo porque acha que o Natal e o Ano Novo não têm capacidade de mudar a rotina. Dizem, eu não gosto dessas festas porque passa tudo, é uma hipocrisia, porque depois volta tudo ao comum. O que muda nesses ciclos? Primeiro é que hoje não é o primeiro dia do ano na fé. Hoje é o 8º dia. Hoje nós celebramos o 8º dia depois do Natal, o dia em que Jesus foi circuncidado e recebeu o nome no templo. Então, para nós,
tempo do ciclo do ano civil não corresponde ao tempo do ano religioso, espiritual. O que regula nossa atividade no mundo é Cronos. O que regula nossa atividade espiritual é Kairos. É o senhorio de Deus, do eterno. Não há tempo, não há espaço, não há território de governança. É um senhorio que não sofre variação. Os textos de hoje, muitos estavam na celebração ontem à noite, eu vou retomar agora com 3 ideias. Eu queria começar com o Evangelho, o sentido da retomada da vida. Vamos lá? No seu folheto número 11, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Eles foram às pressas. Vale lembrar e recordar a pressa de Nossa Senhora subindo uma região montanhosa para visitar Isabel. A pressa de Nossa Senhora e a pressa dos pastores não é a pressa dos atrasados e nem a pressa dos estressados. A pressa dos pastores é a pressa das pessoas que escutam Deus e são abertas, permitem ser movidas pelo comando, pela orientação da palavra de Deus. É a pressa em fazer com que a palavra se torne fato, se torne acontecimento. Versículo 17. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Contaram o que lhes fora dito. Quer dizer, eles já trazem no coração uma mensagem. Já têm o ouvido atiçado, como diz o profeta Isaías naquela leitura do Domingo de Ramos. Ele me excita os ouvidos para que eu possa ouvir como um discípulo. Os pastores têm os ouvidos atiçados, excitados pela palavra. Contam, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Os pastores agora, aquela turma de gente que trabalhava na noite do Natal nas montanhas, e que o anjo do Senhor apareceu a eles, eles ficaram tomados de pavor e de medo, e o anjo do Senhor diz: não tenhais medo, eu vos anuncio uma notícia que será grande alegria para vós e para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado na manjedoura. Eles aqui vão e encontram o recém-nascido deitado na manjedoura, como o anjo lhes falara. Contam que aquilo que eles veem com os olhos da carne, eles já viram com os olhos da fé. Porque a fé que entra pelo ouvido, ela antecipa a visão. Ela move a gente a um caminhar naquilo que para o mundo poderia ser uma incerteza, mas eles caminham movidos por uma verdade que já lhes fora comunicada. Isso é importante porque hoje é dia da gente pedir ao Senhor a graça de qualificar nossa escuta da palavra, para que a gente não passe ao longo deste ano de 2025 perambulando às pressas, estressados ou apressados porque estamos atrasados, fadigados com as lidas. Não, que nós sejamos movidos pela palavra, que nós, ao encontrar as coisas como Deus nos falou, nós possamos dizer para as pessoas: não, mas eu já sabia,
Isso que eu estou vendo eu já ouvi. E todos ficaram maravilhados com o que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Maria guarda e medita no coração, no afeto. Porque em Maria a palavra não é promessa, mas é fato. O verbo que Maria usa para responder ao anjo é fiat, faça-se. Em mim, segundo a tua palavra, faça-se. Em Maria, a palavra é ação, é movimento do querer de Deus. Deveria ser assim também em nós, naturalmente. Por isso ela guarda os fatos e medita sobre os fatos, porque em Maria a palavra não é teoria, não é conjunto de norma e regra, mas em Maria a palavra é o mover do sopro de Deus, que diz: o que Deus fez ao criar, faça-se a luz, faça-se o sol, faça-se as plantas, faça-se. Maria diz o que Deus fala, faça-se. Isso é muito interessante. O mesmo verbo de Maria é o verbo que Deus usa para criar. Agora vem a grande virada, e aqui eu queria que os irmãos se ocupassem um pouco mais. Versículo 20. Leiamos juntos. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, e de forma redundante, mas de propósito, conforme lhes tinha sido dito. A insistência na palavra dita, na palavra enunciada, na palavra pronunciada, na palavra já dirigida. Os pastores voltaram. Vale recordar ontem. Voltaram para onde? Para o normal da vida. Bento XVI tem uma reflexão maravilhosa que diz: os pastores voltaram para o que muita gente abandona a fé, porque procura a religião e procura a fé, querendo não voltar para a realidade, querendo que recebam uma notícia que a situação lá mudou todinha, e eu vou voltar para uma realidade que é outra. Muitas pessoas vêm para a igreja e muda de igreja e muda de religião, porque buscam um Deus e uma religião que os ajude a ter uma realidade mudada. Os pastores voltaram para a realidade mesma, comum. O que aconteceu poderia ser uma decepção, uma frustração, mas eles levam agora os olhos lavados pela cena que contemplaram na manjedoura. O Salvador nasceu, o Messias nasceu. Eles levam agora no coração a certeza mais profunda de que o comum da vida eles se responsabilizam. Cuidar do rebanho, sustentar a família, cuidar das responsabilidades cotidianas no trabalho e no cuidado da própria casa. Eles cuidam do comum, porque o extraordinário, a salvação se opera somente pela ação de Cristo, e eles glorificam e louvam a Deus, porque embora trabalhem nas coisas cotidianas, eles sabem que a ação redentora de Deus já está em curso, que o movimento redentor de Deus já começou, e nada
irá deter esse movimento do reino de Deus que chegou. Os pastores, como nós, voltamos amanhã ou segunda-feira, ou hoje ainda, para uma realidade difícil. Os problemas em nossa família, os conflitos, a solidão, as dificuldades com a saúde física do corpo, a debilidade pela idade, os confrontos naturais. Os pastores voltam conduzidos pela força da palavra, glorificando e louvando a Deus, não porque a realidade mudou, mas porque, visitando a manjedoura de Belém, tiveram a graça de experimentar Deus que mudou neles a forma de enfrentar e encarar a realidade. Hoje é dia de você pedir ao Senhor a graça de você voltar para a sua casa, para o seu quarto, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua rotina. Que o Senhor te conceda a graça de mudar sua forma de encarar a realidade, que é a mesma. E que em algumas situações não nos poupemos. Ela pode até piorar um pouquinho, e é natural que piore em algumas situações, como a velhice, a realidade própria do ciclo da vida, mas vai mudar nossa forma de encarar, não vai? Não vai? Esta é a grande mudança. Este é o grande movimento. Permitir que a gente comece a sussurrar. Lá na rotina dos nossos trabalhos, o trabalho é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, mas agora a gente não trabalha como escravo. Vem na segunda leitura comigo. A gente não vai para o trabalho, para a família, para a missão, agora como um escravo, carregando o peso do mundo, a responsabilidade pesada das atividades da vida. Os pastores que foram às pressas, não porque são estressados ou não são atrasados, eles vão agora movidos por um sopro do Espírito. Versículo 6 da segunda leitura aos Gálatas. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Vamos voltar para a vida comum. Mudou o quê? Mudou-nos. Não vamos mais como escravos, condenados pela maldição do pecado de Adão, pela maldição dos erros e fraquezas dos antepassados. Vamos movidos por um Espírito derramado em nossos corações, que clama lá dentro, geme lá dentro, Abba, ó Pai. Imagine se nossos filhos e nossos netos começarem a escutar um sussurro, o barulho de uma brisa suave saindo das entranhas do nosso ser, e tentarem, o que meu pai está falando, o que minha mãe está falando, o que minha avó está falando, meu avô está falando, que toda hora ele está emitindo um som, um barulho, e lá na frente ele descobre que está saindo de dentro das entranhas do seu coração, Abba, Pai, Pai, eu confio, Pai, eu me entrego nas suas mãos, Pai, eu te amo, Pai, eu te adoro, Pai, eu te sirvo. Imagine que mudança acontecerá no mundo. Já não como escravo, mas filho, filha, herdeira, herdeiro. Diz Bento, agora nós voltamos para a atividade
cuidando das nossas responsabilidades como herdeiro. Diz Bento, cuidar do mundo que Deus criou é cuidar daquilo que é próprio do Senhor, que é nosso Pai, e nós cuidamos como coisa nossa. A família, o casamento, o trabalho, a profissão, cuidamos, mesmo que nos afadiguemos, cansemos, tenha calos nas mãos, mesmo que tenha o preço dos desgastes naturais, mas agora trabalhamos como filhos, como herdeiros, e por graça. Não é porque alguém está berrando, obrigando, ameaçando, desgraça, castigo, punição, maldição, nada. Trabalhando e cuidando disso tudo por graça. Imagina a mudança. Por graça. Essa graça, que é o que nós chamamos no Salmo, aparecem 2 vezes a palavra bênção, e na primeira leitura aparece por 3 vezes a palavra bênção. Essa graça é por excelência a bênção. A bênção é o próprio Cristo. É Ele por excelência a doação suprema do Pai. Vem comigo na primeira leitura. No versículo 23 diz assim: ao abençoar. No versículo 24 diz: o Senhor te abençoe. No final do versículo 27 diz: e eu os abençoarei. No Salmo, rapidamente pegue lá o Salmo, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. No versículo 8, lá embaixo, penúltima letra, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe. O que é a bênção? Em que consiste a bênção? No aramaico e no hebraico, a bênção é beraká, é uma bendição, o contrário da maldição. A bênção é uma bendição, é uma louvação, é uma o que os pastores agora fazem, glorificam e louvam a Deus, é proclamar a ação de Deus, aquilo que Maria guarda em seu coração, o louvor, a glorificação permanente pela ação de Deus. A bênção, ela não é, a gente sempre pensa a bênção como uma forma mágica. Eu trago isso aqui para o Padre abençoar, isso aqui é uma coisa que não tem a natureza da presença de Deus, eu trago, o Padre abençoa, entra a presença de Deus e sai outra coisa. A bênção é mais a proclamação. De vez em quando as pessoas me pedem: abençoe o carro, a chave do carro, a casa, e eu vou e pronuncio uma oração de louvor, de ação de graças. Ora outra alguém diz: o senhor não vai abençoar não? Porque não tem compreensão do que é a bênção. A bênção está explicitada em que consiste a bênção na primeira leitura. Tome comigo. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes, : agora vem propriamente o conteúdo da bênção, que consiste em 5 coisas que Deus oferece através da bênção. Versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. 25. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Versículo 26. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor volte.
o Senhor faça brilhar, o Senhor te abençoe e te guarde. O conteúdo propriamente da bênção é que o Senhor te guarde, que o Senhor faça brilhar a sua face sobre ti. Terceiro, que o Senhor se compadeça de ti. Quarto, que o Senhor volte para ti o seu rosto. Quinto, o Senhor te dê a paz. Se você aprofundar e comparar o conteúdo dessa bênção com outros textos do Antigo Testamento e sobretudo dos grandes feitos de Jesus, você vai chegar a uma surpresa extraordinária. A bênção por excelência é Deus dar a si para nós. Deus dar-nos Deus. O Senhor volte para ti o seu rosto, que o Senhor faça brilhar a sua face. É curioso porque até onde, na última invocação, no versículo 26, o Senhor volte para ti o seu rosto e, por causa disso, que você fique em paz. Então, a bênção consiste em aquilo que nós celebramos no Natal. Deus que se deu na pobre manjedoura de Belém que os pastores contemplaram. Deus que se deu na feição de Jesus pregado na cruz, se compadecendo de nós em nossa miséria e nossa fraqueza. Deus que deu-se a si por nós. Deu-se a si mesmo a nós. O problema é que isso não emplaca. Nós queremos bênção, queremos coisa de Deus. Nós não queremos Deus. Eu estou usando, você pode dizer, padre, você deveria ter um português um pouquinho mais elegante e dizer que alguns eu estou usando de propósito todos. Porque em alguma medida, todos nós não vivemos segundo a graça de quem tem a face de Deus brilhando, o rosto de Deus voltado para ti, e você fica em paz, porque o rosto de Deus, a face de Deus, é que te põe no caminho das atividades, nas lidas, nas fadigas e nas realizações. Pronto. Qual é a grande novidade do Natal? Deus dá Deus. Repito, Bento diz, qual é a grande decepção das multidões que aclamam, crucifica-o, crucifica-o? Qual é a grande decepção dos sumos sacerdotes, Anás, Caifás, dos mestres da lei, dos fariseus? É que perguntaram, tu és rei dos judeus? Eles queriam que Jesus fosse um Messias terreno, um líder político ao modelo dos líderes políticos que hoje tomaram posse. Eles queriam isso. Eles matam Jesus por uma grande decepção, uma grande frustração. É pouco, diz Bento, é pouco dar-nos Deus. Nós queríamos o reino deste mundo e a glória que Satanás propôs para Jesus e nos oferece constantemente, os reinos deste mundo e sua glória. E nós queremos um Deus que nos dê aquilo que Satanás é que propõe e não Deus. Estão entendendo a gravidade? Não se assustem com a crueza do que eu estou falando. Eu tenho noção da responsabilidade do que eu estou falando. Nós procuramos Jesus para receber os reinos de Satanás. Não vamos ganhar dele nunca. Se queremos os reinos de Satanás e sua glória, procuremos a ele. Em Jesus, nós devemos procurar aquele que nos guarda, aquele que se compadece de nós, aquele que nos dá a paz, porque volta a sua face, ele volta o seu rosto, e não só, ele se faz
um de nós, o Emanuel, Deus conosco. Eu dizia lá na pregação de Nossa Senhora Imaculada, no dia 8, Maria devolveu para nós a graça de escutar o que Adão e Eva perderam. Ele voltou a ser o barulho do próprio Deus andando no meio de nós e falando conosco. Ele é o próprio Deus no meio de nós. Repito, o problema é que isso para nós parece pouco. Irmã, irmão, nós temos uma ilusão, porque o mundo vendeu para nós a proposta de uma paz, que se opõe à paz que Jesus oferece. O mundo propõe para nós uma paz que não é compatível com a paz que Jesus oferece. Como ter paz no meu cotidiano, na minha casa, nos meus trabalhos, na minha solidão, nas minhas provações? Como ter paz, glorificando e louvando a Deus no batente cotidiano da minha vida? Como é triste uma pessoa que o tempo inteiro tem algo para reclamar e lamentar e esbravejar a insatisfação dela. Como é triste. Não que não tenhamos o direito de gritar quando as coisas estão opondo-se ao que é próprio das coisas de Deus. Mas aqui é outra coisa. Como ser mulher e homem portador do barulho da paz em nosso cotidiano? Essa é a questão fundamental. Para ter paz, é preciso o quê? É preciso que na sua vida de oração, que na sua prática religiosa, você não queira outra coisa senão um tipo de reza, um tipo de prática de piedade que te ajude a contemplar a face de Deus, o rosto de Deus presente em sua vida e em suas lidas. Se você experimentar a face e o rosto de Deus em sua vida e em suas lidas, a provação e a dificuldade pode ser qual for, mas você enfrentará glorificando e louvando a Deus em tudo. Sabe que o hino de louvor foi inserido no começo da missa, como nós cantamos no começo da missa, logo depois do ato penitencial, porque os cristãos, no espetáculo da pompa diabólica do Império Romano, que levava os cristãos para a arena para serem devorados pelas feras violentas, ou na luta com os gladiadores que trucidavam, picavam os cristãos aos pedaços, queimavam-nos na arena. Os cristãos que eram treinados nas celas, eram treinados à luta para entrar na arena e eles lutarem também para o espetáculo ficar pomposo, suntuoso. Com o passar do tempo, os cristãos pegavam o óleo das candeias, lambuzavam o corpo inteiro, que era para, na luta, escapulir um do outro e não ser pego. Os cristãos faziam essa unção, invocando o Espírito Santo, e entravam na arena. Os cristãos que iam lutar com outros cristãos, eles combinavam, entravam na arena de mãos dadas e cantando o hino de louvor, o glória a Deus nos altos céus. Imagina. Ungidos, e sentavam ali no centro da arena e louvava. As autoridades do Império Romano ficavam furiosas e mandavam soltar as feras que trucidavam tudo. Morriam todos glorificando e louvando a Deus. Essa fezinha água com açúcar nossa, que qualquer coisa nós emburramos, com a religião, com a fé, com a igreja, qualquer coisa damos pitaco e abandonamos tudo. Essa fezinha, ela não beira o sangue e o louvor dos mártires. Essa fezinha, água com açúcar, ela não sabe o nome da paz.
não conhece. Para você voltar para sua casa hoje, como os pastores, glorificando e louvando a Deus, você topa, aceita e permite que o menino Jesus destrua as suas armas de guerra? Você aceita que Jesus tire do seu coração, da interioridade sua, as forças da violência que te habitam, os conflitos internos, as guerras, as brigas de você com você mesma, de você o tempo inteiro armando argumento e enfrentamento com parente, com amigo, com colega de trabalho, com irmão na comunidade? Você aceita derreter estas armas de guerra interna, de conflito, de raiva, de fúria? Você permite que o Senhor te desarme e no lugar desse arsenal de guerra que você carrega com você, você aceita que seja colocado lá onde habitavam suas armas de guerra, que seja colocado o Espírito Santo clamando: Abba, ó Pai. Imagine. Vou parar, senão eu começo a chorar aqui. Incline a sua cabeça. Aceite que a face do Senhor, que o brilho da face do Senhor sobre você faça derreter suas armas de guerra, suas raivas, seus sentimentos em conflito, suas paixões desordenadas, suas palavras agressivas, seus pensamentos violentos. Permita que o Senhor, pela luz da sua face que brilha, derreta e elimine tudo que é força de guerra, de violência, e te preencha com o dom da paz. Reze, fale com Ele e acolha a sua paz. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Se você puder ajoelhar, se não puder, por algum problema de saúde, não puder ajoelhar, ao menos incline sua cabeça em sinal de humildade. Bendito seja, Senhor Deus, pelo dom precioso desta água, sinal da água viva que é Cristo, que recebemos em nosso batismo, sinal do sangue purificador que derramou Cristo na cruz, para nos conceder o perdão e pagou com o seu sangue o preço da nossa paz. Que esta água derramada sobre nós, aspergida sobre nós, abra o nosso coração, nossa mente, nossa alma, todo o nosso ser,
para que sejamos mulheres e homens portadores do louvor e da glorificação do Senhor, do nome do Senhor. Sejamos mulheres e homens da sua paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Eu vou passar pela igreja. Quem quiser receber a água com maior abundância nas mãos, estendam as mãos, ou senão eu jogo sobre a cabeça. Ao receber a água na sua mão ou sobre você, faça o sinal da cruz bem solenemente, dizendo: eu renovo, Senhor, minha aliança de amor e de paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Faça o sinal da cruz e fique um tempo, como os pastores, glorificando e louvando a Deus, quanto você conseguir de joelhos, nesse gesto de entrega ao Senhor. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, purifica-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, purifica-me, Senhor Jesus. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para de pé, te louvar, para te adorar,
Restaura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Restaura-me, Senhor Jesus. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos desejando a paz viva de Cristo. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz.